A escola da configuração se difere de todas as demais escolas, mas também ela é responsável por integrar as mensagens de todas elas. Ela tem como objetivo a organização e as que o cerca, como por exemplo, estados de configuração e a geração de estratégia, como um processo de transformação. Esse processo tem como fato a transposição de um estado para o outro. Podemos observar nesse slide o safari de estratégia apontando para as demais escolas, no qual, no qual nós falaremos sobre a escola da configuração e as demais escolas também, o que difere, qual o objetivo de cada uma delas. Configuração e transformação. Existem dois lados principais dessa escola, refletidos nos dois rótulos do título. Um descreve estados da organização e do contexto que a cerca, como configurações. O outro descreve o processo de geração de estratégia, como transformação. A configuração de uma organização é pesquisada e descrita por acadêmicos, por ser conceitual. Já a transformação, mudanças de estado de configuração, é praticada por executivos e prescrita por consultores, enquanto na escola ambiental prevalecem os separadores, que isolam variáveis para estudá-los aos pares. Na escola de configuração, prevalecem agrupadores, os quais veem o mundo em categorias claras e precisas. Premissas da escola de configuração. Em certo sentido, as premissas da escola de configuração abrangem aquelas das outras escolas, mas cada uma em um contexto bem definido. Entretanto, é este caráter abrangente que distingue a escola de configuração. Para o professor Mintzberg, ao analisar a escola no livro Safari de Estratégia, uma organização apresenta características que a identificam e são descritas como sendo 1. Empreendedora, simples, pequena, jovem, com estrutura informal e flexível, num ambiente dinâmico. Máquina do tipo taylorista e é encontrada em empresas maduras com produção em massa. 2. Profissional, gerenciamento por profissionais e altamente descentralizado. 3. Diversificada, várias unidades relativamente independentes com administração liberal, frouxa. Adocracia, reúnem especialistas de várias modalidades em equipes criativas, onde o poder está no conhecimento. 5. Missionária, de cultura forte, com cooperação mútua de seus membros, pouca especialização e crenças comuns. 6. Política, não possuindo elementos dominantes, a tendência é de ruptura, imaginando forças políticas. Podem ser temporárias ou relativamente permanentes. Contribuição de Miller para a configuração. A obra de Danny Miller tem sido especialmente ambiciosa em sua integração através de diferentes atributos de organizações e em sua combinação de amplitude, amostras grandes com sua profundidade, sondagem em organizações específicas. Miller introduziu o conceito de arquétipos e os estados de estratégias, estrutura, situação, processo e transições entre arquétipos. As mudanças aqui são consideradas quânticas, não incrementais, quando muitas coisas mudam radicalmente e, ao mesmo tempo, temos uma revolução estratégica. Ele também alerta que configurações construtivas podem se tornar destrutivas, e isso faz parte do jogo. O importante é fazer as necessárias correções de estratégias. A característica mais importante dessa escola é a mudança, ou o salto de um estado para o outro, adaptando-se a uma nova estratégia. A escola de configuração contribui na administração estratégica, na medida em que traz ordem para o mundo da formação da estratégia. Dessa forma, indica como é importante apreciar cada escola de pensamento a respeito do processo de estratégia, assim como combiná-las em algum tipo de estrutura abrangente. Por exemplo, a escola cognitiva procura nos dizer como pensam os estrategistas.
a escola empreendedora, como eles saltam, e a escola cultural, como eles aterrissam. A escola da configuração sugere a sequência. Sondagens na configuração. Os trabalhos de pesquisa sobre configuração e transformação não estiveram ausentes das discussões das nossas outras escolas. Por exemplo, sobre grupos estratégicos na escola de posicionamento, recomposição na escola cognitiva, reformulação na escola empreendedora e estagnação na escola cultura, como ausência de transformação. Mudar o quê? A primeira pergunta é: o que pode ser mudado numa organização? Uma forma para pensar nisto é com um cubo de mudança. Ele indica o que realmente significa mudança abrangente em uma organização. Significa estratégia e estrutura, indo do conceitual ao concreto e de comportamentos altamente formais ou mais informais. O cubo da mudança por Henry Mitzenberg. Fala-se muito em mudanças nas organizações, mas com muita frequência elas são feitas gradualmente. Ouvimos falar em reformulação, revitalização, mudança cultural, gerenciamento da qualidade total, ousar, desenvolvimento de novos produtos e assim por diante. De alguma forma, tudo isso deve ser posto em perspectiva. O cubo de mudança foi concebido para fazer isto. A fase do cubo mostra duas importantes dimensões da mudança. À esquerda, a mudança pode ser a respeito de estratégia, a direção para a qual uma organização está voltada, e à direita, a respeito de organização, o estado em que ela está. Ambas devem ser consideradas quando se muda uma organização. Olhando para cima e para baixo no cubo, vemos que estratégia de organização pode variar entre o altamente conceitual ou abstrato e o concreto ou tangível. Na dimensão da estratégia, a visão ou perspectiva estratégica é a mais conceitual, repensar, reconceber. Como é a cultura na dimensão da organização, reenergizar, revitalizar. E descendo o cubo na direção do mais concreto, você pode mudar nos dois lados as posições estratégicas, reposicionar, reconfigurar. E a estrutura da organização, reorganizar, reduzir. Depois dos programas e sistemas, reprogramar, retrabalhar, reengenharia e finalmente produtos e pessoas, reprojetar, retreinar, substituir, que também pode ser vistos como ações de mudança por um lado e atores no outro. Em outras palavras, as coisas mais amplas, mais abstratas, que se pode mudar numa organização são visão e cultura, e as mais específicas, produtos e pessoas, substituindo as pessoas ou mudando seu comportamento. Crítica, contexto e contribuição da escola de configuração. McGillomania. A crítica mais aguda da escola de configuração foi feita por Lex Donaldson, 1996, que chegou a descrevê-la como McGillomania. Donaldson afirma que as configurações representam uma abordagem falha à teorização, precisamente porque são muito fáceis de entender. As críticas mais frequentes à escola de configuração são poucas organizações, são estruturas simples ou burocracias semelhantes a máquinas. Geralmente, apresentam muitas nuances de cinza e não apenas de branco e preto. Cada configuração tem problemas. A mudança quântica é um erro. A maioria das organizações, na maior parte do tempo, as teorias são apenas esquemas que tentam representar a realidade, mas a realidade é muito mais complexa. A escola de configuração trata da relação entre o ambiente e a estratégia num contexto mais amplo, onde as características de um ambiente num dado período de tempo refletem-se na configuração das características das empresas inseridas neste ambiente e, consequentemente, em suas estratégias. Com o crescimento da exigência de posturas empresariais socialmente responsáveis, algumas organizações tradicionalmente pouco preocupadas com o assunto podem perder mercado e, com isso, serem forçadas a mudar radicalmente sua maneira de pensar e agir, causando uma reestruturação profunda e abrangente em suas características, pois a organização deve ser socialmente responsável como um todo, não apenas uma parte dela. E é
Nessa reestruturação que podem surgir diversas estratégias para a responsabilidade social ou que esta passe a ser considerada na formulação de estratégias.